Oferecimento de Orcitec, Imobiliária Steinhaus, Cicobi, Artesania Choripanes. E a gente vai falar de base também, né? Estamos recebendo o Douglas Basoli, que é o técnico do Sub-20 do Figueirense. Falei o sobrenome certo, Douglas? Boa tarde, meu jovem. Boa tarde, Fabiano Linhares. Boa tarde, Fábio Machado. Boa tarde, Rodrigo, e a todos os ouvintes. Falou sim, tá certinho. É italiano também? Italiano. Ah, o do Avaí também é italiano, rapaz. Eu tinha pensado perigoso nisso, cara. A briga tá boa, É, briga italiano. Recentemente nós tivemos o Messina, né, no Figueirense também, que era dupla... Aliás, o Messina era nascido na Itália, né? Itália, né? Ontem nós tivemos aqui o técnico do Avaí, que também tem dupla nacionalidade. E hoje tem o Douglas Basoli. É isso aí, sucesso aí, Douglas. Obrigado por participar com a gente. Obrigado a vocês aí. O Douglas esteve no Clube Atlético Catarinense, né? E fala um pouquinho do teu trabalho dentro do futebol, tua origem, né? Para a gente conhecer aí, para falar sobre esse trabalho que você está fazendo aí na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já chegou, amigo, e o Figueirense já garantiu vaga para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Vencendo o próprio Avaí, né? O clássico aqui entre Avaí e Figueirense. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado, Fabiano. Eu sou natural de São Paulo, né? Costumo dizer que eu enganei futebol por 5 anos, né? Só em times menores aí. E depois já fui estudar, fiz educação física, pós-graduação em futebol, né? E voltei para o campo, né? E aí trabalhei por comecei como preparador físico, né? Como auxiliar da preparação física, mas meu objetivo era sempre a parte tática, né? E ali fui galgando, foi no São Bento, isso, em Sorocaba, na época, em 2007. E ali eu já subi para auxiliar técnico do profissional. E aí tive diversas passagens. Eu saí de lá, fui para o Corinthians, Botafogo de Ribeirão Preto. E aqui em Santa Catarina, minha primeira passagem foi no próprio Figueirense, em 2017. Né, eu fiquei 6 meses ali no Sub-17 na época. E depois eu tive 2 passagens pelo Joinville, uma delas fazendo o Blumenau na 3ª divisão também, né, que foi no ano passado. E voltei esse ano para cá, que eu voltei para o Atlético Catarinense, né, que o Fabiano comentou. E acabei saindo e assumindo o Sub-20 do Figueirense. E como é que chega o Figueirense para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, Douglas? Foi quando eu chego no Figueirense, né? Você até comentou sobre o clássico aí, a gente conquistou a vaga. A gente chega num clube em reconstrução em relação à base, né? Que a gente ficou 2 anos parado, né? O Figueirense estava 2 anos sem base. Então a gente sabia das dificuldades aí que a gente ia enfrentar. A gente teve um início de competição bem complicado, né? Que também já era esperado. E conforme a gente foi trabalhando, a equipe foi evoluindo durante a competição, conseguimos classificar e chegamos na semifinal com um forte time do Avaí, né, que sempre incomoda, né, isso desde a época de Joinville, quando eu trabalhei no Joinville. E foram 2 jogos ali, 2 embates grandes, e a gente conseguiu nosso objetivo, que era chegar na semifinal, né, ficar entre os 4, porque daria a vaga na Taça São Paulo. E em relação à Taça São Paulo agora, a gente já está 6 semanas né, que era o nosso planejamento de trabalho, né? As chuvas atrapalharam aí um pouco, uns 3, 4 dias aí, mas a gente teve que nos readaptar aí durante o processo. Mas quando a gente trabalha num time grande, né, sendo um dos maiores do estado aí, o time do povo, a gente tem que pensar coisas grandes, né? Inclusive é o único de Santa Catarina a já ter conquistado esse título da Taça São Paulo, né? Então a gente sabe muito bem da nossa responsabilidade que é grande de tá enfrentando lá, e sabe das dificuldades que a gente vai enfrentar lá. Rodrigo, Fábio, fique à vontade, estamos recebendo o Douglas Basoli, técnico do Sub-20 do Figueirense. Ô Douglas, boa tarde. E assim, você está há pouco tempo no Figueirense, até lembro quando você estava no Joinville, passou lá pelo Blumenau, né, que jogou a Série C do Catarinense, né, Douglas? E assim, um trabalho muito curto, porque o Figueirense é um clube que está reconstruindo o seu trabalho de base,
mas que já no primeiro campeonato coletou resultados muito bons, inclusive eliminando o Avaí, né, no Sub-20, né? O que você acredita o Figueirense voltando a ter bons resultados na base, depois que a base até foi desmobilizada, você está com pouco tempo de trabalho lá, mas o resultado veio até muito rápido. Te surpreendeu esse resultado vir tão rápido, Douglas? Na verdade, não surpreendeu, porque a gente tem um grupo muito bom de trabalho, né? E a gente conseguiu formar uma equipe competitiva, né? Mas, assim, é um trabalho que foi um dos mais difíceis aí para falar, né? Porque tinha muitos jogadores que vieram sem lastros, né? Então, sem muita bagagem, sem muita experiência. Então, a gente teve que repetir bastante, trabalhar bastante o mental deles para que eles se tornassem atletas competitivos, né? Que hoje é uma valência que é muito importante, né? O atleta tem que ser competitivo, né? Dentro de um Figueirense, que é um grande, ele tem que ser protagonista, ele tem que entender o que é ser protagonista, né? E como eu falei antes, foi um trabalho de formiguinha, né? Que a gente foi captando atletas e recrutando, e né, o nosso staff é um staff muito competente, né? E aí, desde a coordenação, a preparação de goleiro, ao preparador físico, e a gente teve a felicidade de fazer com que eles comprassem a ideia de trabalho e fossem evoluindo durante o processo até a conquista na vaga São Paulo, que era o objetivo principal do clube. Aí, Fábio. Ô Douglas, num recente café da manhã da diretoria com a imprensa, né? Um café muito interessante que participamos, eu participei lá pelo Grupo ND, aqui também pelo Marconi Esporte, Fabiano. A pergunta que eu fiz foi para o Laje, para o Paulo Prisco Paraíso, para o próprio Norton Bopré, foi a seguinte, que de todos os pecados que o Figueirense cometeu recentemente, e não precisa aqui, né, relembrar aí esse momento muito complicado, talvez o maior pecado, se o Fabiano vai lembrar, eu falei, foi ter acabado com a base, né? Com Covid ou sem Covid, acabou com a base. Que acaba com o ativo, acaba com o futuro, com o presente do clube, né? Infelizmente, o Figueirense está aí de volta, né? Aos poucos, foi colocando na ativa aí as categorias da base. Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte, qual é a relação hoje tua, como treinador, né, com a diretoria, o que é passado, o que é tranquilizado, né, o que vai ter mais investimento na base, Figueirense, que sempre foi um clube formador também, não precisa aqui elencar quantos jogadores saíram daqui para a Copa do Mundo, seleção, o que é passado para vocês, Douglas? Na verdade, eu acredito que a diretoria, eles deixam a gente bem à vontade, e existe, né, até a chegada do Cristóvão, né, eu ainda não falei diretamente com ele, eu só falei com o José, que é o auxiliar, né, inclusive hoje a gente estava batendo um papo, e o pouco que eu percebo, eles estão muito acessíveis à integração com a base, né, e isso já é um grande passo, né. É importante para todo mundo, né, para os atletas, para nós da comissão, né, a gente precisa evoluir junto, né, e para o clube, né? Eu acho que eu até ouvi vocês falando aqui um pouco, entrei um pouco antes na sala, falando da importância da base dentro de qualquer clube, né? E concordo quando você fala que talvez foi um erro, né? Mas bom, já passou também, não adianta a gente ficar lamentando. Até porque o Figueirense tinha muitos ativos, né? Muitos jogadores de muita qualidade que hoje estão espalhados no estado, né? Então, a gente vai enfrentar, vamos dar um exemplo, o Hercílio Luz, tem ali diversos jogadores com muita qualidade que eram do Figueirense, né? E eles saíram simplesmente porque realmente, naquele momento, foi definido fechar a base. Mas, dentro da atual gestão, eu acredito que eles apostam muito no trabalho de base, né? Eles dão um aval grande para nós, né? E o profissional dando essa abertura, eu acho que fica muito mais interessante, né? Principalmente para os atletas, porque vai oportunizar, e é isso que a gente bate muito na cabeça deles, porque no futebol a gente sabe que não é fácil, às vezes a oportunidade aparece só uma vez, né?
O Douglas, não sei se você já teve contato com o Cristóvão, né? Enfim, sobre se tem algum, depois da Copa Santa Catarina, se vai ter algum jogador do seu time que você vai já indicar para subir para o time profissional, já depois da Copinha? Na verdade, eu falei só com o auxiliar dele hoje, né? Ainda não tive esse contato direto com ele, mas falando com a direção, uma coisa que hoje, inclusive, 3 subiram para treinar com o profissional, né? Eles fizeram o treino junto com o profissional, 3 atletas que vão para a taça. E o que é muito discutido é que eles vão estar de olho, sim, em todos os jogos nossos na taça, para tentar aproveitar os atletas que vão se destacar, que vão ter destaque lá. Legal, a gente está recebendo aqui o Douglas Basoli, que é técnico do Figueirense Sub-20, Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Felipe de Souza está dizendo aqui, excelente profissional, educado e respeitoso com o pessoal da arbitragem. Parabéns, merecedor. Eu acho que é árbitro, Obrigado. Felipe de Souza. É árbitro, não? É árbitro. Na verdade, é uma coisa que eu também cobro muito dos atletas, né? A gente tem um equilíbrio mental muito bom, porque no futebol a derrota também faz parte, né? E a gente tem que evoluir com ela. Não é porque a gente perdeu que a gente vai arrumar confusão com o adversário, a gente tem que respeitar. Do outro lado, geralmente não, né? Sempre estão trabalhando e eles também querem vencer os jogos, né? Então, eu acho que é o mínimo, e a arbitragem é a mesma coisa, né? Não adianta a gente ficar brigando porque não vai mudar nada, né? Eles estão a gente tem que respeitar as decisões que eles tomaram. O Douglas, os atletas, na maioria do Figueirense Sub-20, né? O Figueirense pegou da onde? Aqui da região, foi pensando em outros locais. Como é que foi essa montagem do Sub-20 do Figueirense? Temos atletas de fora, né? Que hoje, né, todos os atletas ganham uma ajuda, né? E eles acabam, vamos por assim, né? Eles acabam morando aí em 4 num apartamento, eles vão se virando, né? Mas tem uma espinha da casa já, né? Já tinha 4 atletas no profissional, né? Que desceram para jogar o estadual, e tem alguns que foram aprovados, né? Então, não falo que meio a meio, mas uns de 30% a 40% do grupo é da região. É da região. Para mais, se não tiver meio a meio, tá bem próximo esse número. Legal. E Rodrigo Santos, diga lá. Mas hoje, qual é o Figueirense? Quantos atletas vocês hoje têm à disposição? E também tem a turma do 17 também, né? Eu queria entender um pouquinho como é que está esse processo de reestruturação do trabalho que vocês estão fazendo na base como um todo, né? Você treinou 20, que vai para a Copa São Paulo, mas também tem o 17. Quantos atletas nós estamos falando hoje? Perfeito, Rodrigo. Na verdade, já está existindo essa transição, né? Hoje a gente está trabalhando com 28 atletas, né? Que é o plantel que está treinando para a taça. Desses 28, subiram 9 atletas do Sub-17. Né? Então, temos atletas, são 705, e a gente tem 206 no grupo, né, que está preparando para a taça. Sobre a lista final, acredito que nós vamos com 20 atletas, né? Então são 2 goleiros e 18 de linha, né? E são 30 atletas que foram inscritos em dezembro, né? Então, desses 30 atletas... eu falei 28 porque são 28 de linha, né? Corrigindo, né? São mais 4 goleiros, são 32. Então, foram inscritos 30 atletas no início de dezembro para a taça. Agora, a lista final que vai sair, vão só 20 atletas, né? Sendo 2 goleiros e 18 de linha. E os outros 10 os outros 12 vão ficar em stand-by, porque se acontece alguma lesão, a taça nos permite a gente trazer um atleta para fazer essa troca. Fala, Fábio. É só perguntar para o Douglas Basoli, né? Claro que ele não vai entregar tudo aí para a gente, mas nessa chave, né? Por exemplo, Grupo 15, né? Novo Horizontino, União Suzano,
E Vitória da Conquista, o que tu conhece dos adversários, o que vocês estão estudando, o que vocês estão pontuando, qual é a situação do Figueirense, ele tem condição boa de conseguir essa classificação, claro, respeitando os adversários, mas enfim, como é que vocês projetam essa primeira fase? Olha, é uma chave bem complicada, né? Eu conheço, inclusive, Suzano, é uma sede que não é das melhores, né? Mas caímos lá, então a gente tem que enfrentar, né? O Vitória da Conquista, a gente já está buscando informações, já temos alguns jogos, né? Que é o jogo de estreia, né? Sabemos que o Novo Horizontino é uma das bases muito forte do interior de São Paulo, né? Então, com certeza eles vêm com um bom trabalho, com um time bem competitivo também. E o Suzano, que é o time da casa, eles também, inclusive o coordenador lá, ele era o treinador do Sub-23, do Figueirense, então ele conhece alguns atletas nossos aqui, né? Que era o Ricardo, né? Inclusive eu conheço ele. Então eu sei que ele também não montou qualquer time lá, né? Então, o que a gente pode prometer aí para a torcida é que a gente vai ter uma equipe bem competitiva, né, durante a taça. É uma equipe que vai saber se defender, vai saber atacar, né, e bem treinada, vamos dizer assim, né? Ela vai estar com todas as unidades de jogo aí bem trabalhada, né? As organizações ofensivas, transições, organizações defensivas e transições defensivas também, né? E as bolas paradas. Então, a gente está indo para brigar, a gente está indo para brigar para ser líder da chave, respeitando os adversários, sabendo das dificuldades que a gente vai enfrentar lá, né? Mas esse é o objetivo, né? É fazer uma grande campanha na primeira fase e ir galgando degrau por degrau aí, para até chegar no dia 25, que no futebol nada é impossível, então a gente tem que acreditar, até porque a gente trabalha num time grande. Beleza, Douglas, quero te agradecer, desejar sucesso, boa sorte aí nos treinamentos do Figueirense, boa sorte na Taça São Paulo de Futebol Júnior, né? E vamos nos falar mais vezes aí, principalmente durante a competição, entrando ao vivo de lá de São Paulo, batendo um papo, e desejar sucesso aí na tua carreira. Tá bom, muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite, né? A todos os ouvintes do Marcou no Esporte aí. Agradeço, né, a oportunidade de estar aqui e vamos falando sim, quando precisar, é só chamar aí que a gente tá apto aí para atendê-los. Valeu, querido. Um abraço. Obrigado. Bom trabalho aí no Figueira. Um abração. Obrigado, Fábio. Obrigado, Rodrigo. Tchau, tchau. Douglas